Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor a todos. Todos aí? A paz de Cristo, queridos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Estamos falando aqui de uma criança, mas de uma criança muito especial, né? Lucas, capítulo de número 2. Jesus aqui aos 12 anos, algumas daquelas crianças já têm isso, né? O próximo disso. Lucas, capítulo 2. As crianças são tão especiais que Deus fez questão, né, queridos, de vir como um bebê, como uma criança, passar por todos esses períodos. Lucas capítulo 2, vamos a partir do verso 46. Se puderem acompanhar comigo. Lucas 2, 46. Essa é a quinta ou sexta mensagem que fazemos nesse trecho. Lucas 2,46 diz assim: depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento, com as suas respostas. Então, olha o detalhe. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabia que eu devia estar na casa de meu pai, mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Até aqui, queridos, vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua presença, Pai, para que o Senhor fale como nós cantamos e pedimos ao Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos prepare para este mundo, que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos transforme. Essa manhã o Senhor tem total liberdade, Senhor, para fazer a Tua boa vontade em nosso meio, falando com cada coração, produzindo a Tua boa obra. Pedimos a Tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Veja só, queridos, nós estamos vendo aqui Jesus com apenas 12 anos, deixando maravilhados talvez as pessoas mais sábias, mais estudadas, mais entendidas em relação a assuntos das Escrituras, a respeito de Deus, a respeito da adoração, a respeito da oração, a respeito de tudo isso. O texto que nós lemos diz que eles ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as respostas que ele dava. Então veja só, ficavam maravilhados, não é neste momento aqui por causa de algum milagre que Jesus havia feito ou por alguma revelação, mas pelo seu entendimento, porque ele realmente compreendia, ele sabia explicar. Diz que ficavam maravilhados também com as suas respostas. Então ele sabia explicar quem era Deus, como Deus agia, o caráter de Deus, tudo isso ele sabia fazer. Então, às vezes a gente perde isso, queridos, de que uma das grandes ênfases do ministério de Jesus era o ensino. Está saindo aqui. Então, desde o início ficou claro, mesmo aos 12 anos, Jesus já estava ali ensinando as pessoas, compartilhando o seu entendimento e deixando as pessoas maravilhadas com o que ele sabia, com o que ele transmitia, com o que ele ensinava. Olha só, vou listar uma série de passagens aqui para vocês verem como isso era presente na vida de Jesus. Em Cafarnaum, por exemplo, é dito que quando ele chegou na sinagoga, ele começou a ensinar. E todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele ensinava com autoridade. Então as pessoas ficavam maravilhadas com o seu ensino. Isso em Cafarnaum. Cafarnaum é a cidade onde Jesus habitou, morou já na sua idade de adulto, né? Ele morou em Nazaré quando pequeno, depois
a tradição diz que ele morou em Cafarnaum. Em Jerusalém, dizia-se que logo ao amanhecer, Jesus já se apresentava no templo, as pessoas se reuniam ao redor dele e ele se assentava para ensiná-los. Em Cafarnaum, em Jerusalém, na praia, até na praia, diz que as pessoas se amontoavam ao redor dele. E Jesus, certo momento, ele pediu até para Pedro, para ele subir no barco e Pedro afastar o barco da praia, para ele conseguir ensinar o povo. Na praia, no monte, a gente tem Mateus 5, 6 e 7, o famoso Sermão do Monte, em que Jesus ensina as pessoas o Evangelho, o caráter de Deus, o que Deus buscava nas pessoas. E o texto lá nos diz, em Mateus 7, que quando ele acabou de dizer essas coisas, ou seja, 3 longos capítulos, a gente sabe que, claro, esses capítulos são tudo resumos do que Jesus havia pregado. Então, veja, se Jesus falou 3 capítulos, provavelmente a pregação durou um tempo muito grande, talvez até horas. E diz que quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Então, em Cafarnaum, em Jerusalém, na praia, no monte, e também em Nazaré, que é a cidade em que ele viveu quando criança. Abram comigo em Lucas 4. 2 páginas aí para frente, de onde nós lemos. Lucas capítulo 4, vamos verso 16. Então vamos ler isso, verso 16, ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. Então era o costume de Jesus sempre se reunir com as pessoas, sempre ouvir as Escrituras, sempre pregar as Escrituras. Esse é um costume que todos devem ter, quem tem compromisso com Deus, No dia de sábado entrou na sinagoga, como era de costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu, encontrou no lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Olha o detalhe para essa palavra, assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu as Escrituras que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Então veja só, queridos, como se dava o ensino na sinagoga, que era o costume de Jesus ir e, inclusive, ensinar. O assistente trazia o rolo, eles não tinham Bíblias como essa aqui, eram rolos grandes, cada livro da Bíblia era um rolo. Então, na verdade, o nome Bíblia é porque realmente era uma biblioteca. Então era uma Bíblia, era uma estande com vários rolos empilhados, cada um de um livro. Então era realmente uma biblioteca, cada livro era realmente um livro separado. Então o assistente entregou a Jesus o livro do profeta Isaías. Jesus leu essa passagem aqui, que é de Isaías 11, e depois ele devolve o livro. Ele lê de pé, toda a congregação fica de pé em reverência à palavra de Deus, em reverência àquele momento de leitura. Depois ele devolve o rolo do livro ao assistente e ele se senta. E o texto nos diz que todos ficavam com um olhar fixo nele. Por quê? Porque agora começaria a pregação. Mas o detalhe, ele se assentou. Por quê? Porque era o costume dos judeus, era um desrespeito à palavra de Deus, uma pessoa pregar de pé, como estou fazendo. Por quê, queridos? Porque a pregação da palavra tinha que tomar o tempo que fosse. Então, por isso que a pessoa se assentava, porque ficaria ali falando.
o tempo que fosse necessário para transmitir aquela mensagem. Então a pregação, antigamente na sinagoga dos judeus, eu não sei como é hoje, mas a pregação era feita sentado e todos olhando. A configuração da sinagoga, a gente vê isso na arqueologia, era um púlpito no centro e as cadeiras ao redor, todas as cadeiras ao redor. Então havia essa centralidade onde todos ficavam olhando para o que seria ensinado. A igreja primitiva, tão logo ela começou, também tinha essa mesma configuração, o púlpito no centro, as cadeiras ao redor e a pregação da palavra. Depois, foi passando-se os séculos, a igreja foi perdendo esse foco na palavra, e a gente já vê a configuração das igrejas mudando. À medida que as novas igrejas vão sendo construídas, já no período medieval, o púlpito, em vez de ficar no centro, ele é deslocado para o canto. No centro fica só aquela mesa da Eucaristia, né, onde estava ali o pão e o vinho, e o púlpito fica de lado. Os séculos se passam, as igrejas que vão sendo construídas, o púlpito até chega ao ponto de desaparecer e fica só a mesa da Eucaristia. Porque o foco passa a ser no ritual, o foco passa a ser a liturgia e não o ensino da palavra, e por isso que a igreja medieval foi se deteriorando imensamente, se corrompendo, perdendo os valores do Evangelho e realmente se perdendo em termos de quem era Deus, do que deveria ser ensinado, porque não havia mais ensino, era só um ritual. As pessoas vinham para satisfazer a sua consciência religiosa, não, eu fui na igreja, pronto, é isso. Mas saíam de lá vazias, sem saber de nada, sem conhecer nada. Na época da Reforma Protestante, Lutero e os demais reformadores procuram recuperar isso e trazem de volta o púlpito para o centro, e a pregação da palavra volta a ter essa importância de ensino. Inclusive, criam a escola bíblica dominical, onde se ensinava não apenas as Escrituras, mas se ensinava o povo a ler. Essa questão do ensino, da leitura, da alfabetização, começou na Inglaterra, nas escolas bíblicas dominicais, onde o povo, que o governo não estava nem aí para o povo, não havia escolas públicas, não havia nada disso. Quem quisesse ir para a escola tinha que pagar fortuna. Só os filhos dos ricos aprendiam a ler. Então as igrejas, para ensinar as pessoas a lerem a Bíblia, criaram a escola bíblica dominical, onde era um ensino gratuito. Isso depois foi avançando tanto que depois o governo incorporou isso e criou as escolas públicas. Então a alfabetização começou com essa importância do ensino. Agora, o que está acontecendo hoje em dia? O púlpito está ficando para o lado ou desaparecendo e fica aquela parafernália de instrumentos, o palco se transformando igualzinho um palco de um show, porque tem se tornado um show. Geralmente a pregação da palavra costuma ser curta em muitas igrejas e a música e o show demoram o tempo que for necessário. Então veja como a igreja começou super bem, focada no ensino, a transmissão da palavra, isso foi se perdendo, se recuperou e agora está se perdendo de novo. E até a pregação passou a ser pregações curtas, pregações de autoajuda, 10 passos para o sucesso, mensagens emotivas, mensagem que a pessoa chora, etc. Mas se você for perguntar para ela o que ela crê, no que ela cresceu, no que ela começou a conhecer de quem Deus é, a pessoa não sabe falar. E aí essa pessoa, se é um jovem, depois ela entra na faculdade e se depara com Schopenhauer, com Nietzsche, com Darwin, essa pessoa perde a fé entre aspas, porque ela não sabe quase nada do que realmente essa fé representa. Ou então a mãe de 97, isso é um caso real, inclusive, uma mãe de 97 anos contrai um câncer, a pessoa perde a fé, a pessoa se desespera. Quão longe, às vezes, a pessoa tem do entendimento de Deus. A pessoa bate o carro, não, Deus não me protegeu, a pessoa perde a fé. A
pessoa não está sabendo o que é fé em absoluto. Porque perde um parente, ou porque contrai uma doença, fica revoltado com Deus. Isso não é fé, queridos. A pessoa não está entendendo realmente o que é a fé no Evangelho. Existe uma pesquisa americana séria que foi feita há poucos anos atrás, baseado em conhecimentos bíblicos. Nessa pesquisa, pesquisa tabulada, separada em graus sociais, etc., pesquisa nos moldes científicos, chegou-se à conclusão que ateus e agnósticos conhecem mais as Escrituras do que cristãos conservadores. Sabem bem mais as Escrituras do que cristãos conservadores. Para vocês verem o nível de analfabetismo cristão das Escrituras a qual nós estamos chegando. E eu não estou falando aqui de perguntinhas, tolas do tipo, a passagem tal encontra-se em qual livro da Bíblia? Esse tipo de coisa não tem qualquer importância. Inclusive os escritores bíblicos, quando você for ler, no Novo Testamento eles falam, porque está escrito em algum lugar e falam a passagem. Eles não têm essa importância tão grande de saber onde que está o livro. O importante é a pessoa adquirir aquele conhecimento e aquilo está dentro dela. Porque hoje em dia, se você for falar de graça, for falar para a pessoa o que é a diferença Antigo e Novo Testamento, Antiga e Nova Aliança, quais são os valores de Cristo, a pessoa não vai saber. A maioria, grande parte dos cristãos não sabe. Porque as pregações hoje em dia são pregações, são palestras motivacionais, como se tem nas empresas. As empresas hoje em dia contratam pessoas para fazerem palestras motivacionais, para a pessoa produzir mais, etc. Boa parte do que se vê por aí é isso. Veja só, lá em João capítulo 6, diz que uma grande multidão estava seguindo Jesus para onde quer que ele ia, por causa dos milagres que ele havia feito. E aí Jesus se cansa tanto disso, que ele então traz uma mensagem do mais puro evangelho, lá em João capítulo 6, uma mensagem grande, e aí diz que então as pessoas começaram a se retirar, uma após uma, e aí o texto diz que muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Ficou apenas os 12. Havia milhares de pessoas seguindo Jesus por causa dos milagres. Aí Jesus começa a ensinar qual é a mensagem dele e as pessoas se afastam. E aí só ficou os 12, daqueles milhares, ficaram 12 pessoas, os 12 discípulos. Jesus vira para eles e diz, vocês também não querem ir? E veja só, queridos, a tristeza é a igreja moderna aprendeu com esse trecho de João capítulo 6. Mas aprendeu o oposto. Ou seja, que se você for ensinar a mensagem do Evangelho, essa mensagem contrastante, essa mensagem que vai na contramão de todos os valores que existem aí fora, uma mensagem transformadora, uma mensagem desafiadora para o nosso caráter egoísta, uma mensagem que incomoda o nosso comportamento tão egocêntrico, tão vaidoso, tão superficial, uma mensagem tremenda, mas que vem para mudar, que vem para nos provocar, para nos transformar. A igreja deixou isso porque viu que esvazia, queridos. Está lá em João capítulo 6, esvazia. E foram para o quê? Foram para o que eles viram que deu dar certo. Foi para o show, foi para estratégias de pirâmide, milagres, fajutas, medo e Antigo Testamento, aquelas ameaças, Deus está irado com você, você vai fazer, senão Deus vai pesar a sua mão, etc. E principalmente, dinheiro. Então, viram, a pregação de João capítulo 6, é isso que eu já comentei aqui com vocês. Ninguém prega aquilo. Pregam o quê? Isso tudo que eu falei que é o que dá certo. Shows, milagres, fajutas, medo e Antigo Testamento, naquela ira, naquela coisa, dinheiro e estratégias de pirâmide. Por quê, queridos? Olha só, essa questão de pregar dinheiro não requer conversão. Você conclamar uma pessoa a ofertar e dar dízimo, primeiro dá um lucro tremendo. E não requer da pessoa conversão, não requer transformação, não requer mudança de atitude. Não, dá aqui o seu dinheiro, se você tem seus pecados, não, mas dá o seu dinheiro aqui, que Deus vai te abençoar. E faça as campanhas e tudo mais. E aí você põe Deus como teu devedor.
Isso funciona muito bem, principalmente aqui no Brasil, porque o brasileiro tem 3 componentes básicos que facilitam isso. Primeiro, um desejo maluco de ficar rico e rápido. O brasileiro tem isso. E tem esse desejo que isso seja feito principalmente de forma mágica, sem trabalho árduo, sem esforço. Diferente dos países do norte, né, que lá o dinheiro fácil é até vergonhoso, né, tem que ser através de trabalho duro. E o brasileiro também tem isso de aceitar fácil qualquer um que venha com essa proposta de dinheiro fácil, né, que é o 171. Então, esse tipo de coisa que Jesus se contrapôs, e Jesus chamou isso de pregar um outro Deus, pregar Mamon, o Deus dos ganhos, das remunerações, da prosperidade. Se a pessoa se dobra a isso, em vez de pregar, por exemplo, João capítulo 6, a pessoa vai ter muito sucesso. Porque isso enche, Jesus sabia disso, e Jesus foi na contramão disso. Olha só, quando Jesus ensinava, Jesus não ensinava algo acadêmico, não ensinava algo meramente intelectual. O que Jesus transmitia era vida. Não é uma série de dogmas, uma série de doutrinas. Ele transmitia vida. Uma forma de viver, que Jesus chamava de vida e abundância, é uma forma de você tratar tudo na vida. Uma forma de você realmente lidar com o outro, lidar com o próximo, como você fala, como você pensa, como você age. Se tudo isso que provém de você for de abundância e de amor, as coisas vão se tornando abundantes ao seu redor. Então, não estou falando aqui de uma transmissão de um conhecimento. O próprio apóstolo Paulo diz, os judeus buscam sinais, os gregos buscam sabedoria. Então, também não é sabedoria nem sinais. O apóstolo Paulo diz, uns buscam sinais, outros buscam sabedoria. Eu transmito Cristo e Cristo crucificado, loucura para os judeus, loucura para os gregos. E é isso, queridos, que deixa o universo celestial abismado. O apóstolo Pedro diz que aqueles que pregaram o evangelho, para quais coisas os anjos desejam atentar, anseiam atentar. Então, quando alguém prega o evangelho genuíno de Jesus, mesmo que haja esvaziamento, o apóstolo Pedro diz, os anjos se assentam para ouvir. Quem não tiver essa grandeza de entender isso, a pessoa acaba se dobrando à multidão. Uma igreja pode ter poucas pessoas, mas tem que saber, se prega o evangelho, está repleto de anjos para ouvir essa mensagem. Eu acho isso maravilhoso, queridos, porque os anjos, eles não são oniscientes, eles não sabem tudo. São seres talvez de um intelecto gigantesco, mas eles se assentam para ouvir uma pregação do evangelho. Porque quem prega o evangelho está iluminado pelo Espírito Santo, algo que eles têm também, mas essa iluminação há uma troca, é compartilhado até para eles que estão aprendendo, que estão crescendo nisso. Isso é maravilhoso. Abra comigo em 2 Timóteo, queridos, capítulo 4. Olha uma ordem que o apóstolo Paulo dá a Timóteo. Glória a Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo, o que ele deve pregar, o que ele não deve pregar. Então, basicamente, o que é igreja, o que não é igreja, o que precisa ser transmitido. 2 Timóteo 4, verso 1, diz, olha a solenidade que ele inicia essa frase, olha a formalidade, quase falando, olha Timóteo, isso é diante de Deus que eu estou te dando essa ordem, olha só. Na presença de Deus, Timóteo, e de Cristo Jesus, que há de julgar, olha o tamanho da responsabilidade que o apóstolo Paulo está chamando aqui, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino. Eu te exorto solenemente, pregue a palavra. A palavra. Não vai inventar nada de alta... Não, é a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte, com toda paciência, com toda doutrina.
Por que ele está falando tudo isso? Porque, olha, Timóteo, vai haver uma tentação muito grande de se dobrar a outras mensagens. Ele diz: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não suportavam nem no tempo de Jesus, nem com Deus pregando, nem com Jesus pregando, eles não suportavam. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos. Olha só, em outras traduções, sentindo comichão nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Então, olha, a pessoa tem um desejo, não, aquilo lá só está falando de Jesus, está falando de cruz, caráter de Deus, frutos do Espírito, bem-aventurança. Não, isso eu não quero saber, não. Eu quero aqui atender aos meus desejos. O que eles fazem? Juntam mestres para si. Isso o apóstolo Paulo já estava profetizando que ocorreria. E o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: não faça parte disso. E ele continua: eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, ou para as fábulas, ou para o misticismo. É o que muitas vezes se vê por aí. Então, há essa tentação e o apóstolo Paulo diz: não, pregue a palavra. Eu te insisto e eu estou te dando uma ordem e falo solenemente diante de Deus, Cristo Jesus, o seu reino, o qual virá e julgará vivos e mortos. Pregue a palavra. Não dê atenção que as pessoas estão, às vezes, pedindo nos seus desejos. Não, o evangelho é buscar o reino de Deus e a sua justiça. É buscar Ele. Buscando Ele, as demais coisas são acrescentadas. As pessoas querem buscar as demais coisas. Timóteo, não pregue as demais coisas. Pregue o reino de Deus e a sua justiça. Aqueles que ficarem vão receber as demais coisas. Aqueles que forem atrás das demais coisas de forma direta, deixem ir. Mas você pregue a palavra. O pastor Paul Washer diz que há tantos e tantos pastores com que ele conversa e que são pressionados a pregar o que as pessoas, não suportando mais a sã doutrina, querem as pregações motivacionais, autoajuda, etc. O pastor Paul Washer diz: olha, as ovelhas estão passando fome. As ovelhas que querem o evangelho estão passando fome enquanto se alimenta o capricho dessas pessoas que não querem o evangelho. Voltando aí um pouquinho em 1 Timóteo, e como isso era uma temática, o apóstolo Paulo passando isso para um jovem pastor, que é Timóteo. 1 Timóteo 4, verso 16. Olha como ele mostra a importância disso. Atente bem, 1 Timóteo 4,16, atente bem para a sua própria vida. Olha, eu não estou falando uma coisa aqui que é só mera escolha de qual tema de pregação. Não, atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. O objetivo do Evangelho: salvar pessoas, transformar pessoas. Então, essa é a mensagem. E indo para 2 Timóteo, novamente, capítulo 3. 2 Timóteo 3,14. Quanto a você, Timóteo, veja como ele ensina isso para ele, tem que ser ensinado para todos nós. 2 Timóteo 3,14. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que você aprendeu. Então, essa transmissão, esse ensino. E das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, para quê? Para nos fazer plenamente aptos e preparados para toda boa obra. Então,
Então, queridos, essa é a transmissão do Evangelho. Pregação da palavra, nos preparando para boas obras e para sermos pessoas que vão na contramão do egoísmo, vivendo o amor e vivendo o Evangelho. Os discípulos, logo após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus, quando são interpelados lá pelos sacerdotes, a gente vai chegar a isso lá no estudo do WhatsApp, quem não tiver, quiser participar, a gente estuda verso por verso das Escrituras. Os discípulos, ao serem presos e interrogados pelos sacerdotes, os sacerdotes ficam admirados com o que eles dizem, porque falam, mas essas pessoas não estudaram nas nossas escolas, são iletrados, como eles podem falar tão bem? Porque Jesus havia ensinado a eles, Jesus havia transmitido essa sabedoria. Abra comigo em 1 Coríntios 12, queridos. 1 Coríntios 12. Isso aqui é um detalhe que parece que as pessoas esquecem e é importante a gente entender isso, queridos. 1 Coríntios 12, verso 7. A cada um, porém, aqui está falando dos dons espirituais, ou seja, capacitações que o Espírito Santo dá ao ser humano natural para realizar coisas acima do natural, né? Então, 1 Coríntios 12, verso 7, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Então, veja só, as pessoas têm essa confusão e precisa ser quebrado isso. Quando a pessoa traz uma mensagem, uma pregação, muito legal, interessante. Aí depois vem um outro profetizar, as pessoas dizem, nossa, esse profeta é cheio do Espírito Santo. Veja só que o apóstolo Paulo começa a lista dos dons do Espírito Santo falando, a um, pelo Espírito Santo, por uma capacitação sobrenatural, é dada a palavra de sabedoria. A outro é dada a palavra de conhecimento. Então ele começa por esses dois dons do Espírito Santo, que muitas vezes são desprezados e tratados como mero conhecimento humano. E não é. Pode ser, quando a pessoa simplesmente pega uma cartilha de dogmas e simplesmente transmite, ou copia uma pregação lá da internet, uma pregaçãozinha qualquer, com algumas palavrinhas bonitas, e vem aqui e fala. Agora, quando a pessoa recebe do Espírito Santo na sua casa, na sua preparação, e o Espírito Santo vai guiando ele em tudo que vai dizer e ele transmite, isso não é algo meramente humano. É uma transmissão da palavra de Deus. Jesus diz, o que eu ensino para vocês, as minhas palavras são espírito e vida. É uma transmissão de algo espiritual, verdades espirituais. O apóstolo Paulo diz, nós já lemos lá em 2 Coríntios, desculpa, me falhou agora a mensagem, eu acho que é Coríntios, que o apóstolo Paulo diz, ele nos deu o Espírito Santo para interpretarmos verdades espirituais para os que são espirituais. 1 Coríntios 2, isso, eu sabia que não era 2 Coríntios, por isso que eu falei. 1 Coríntios 2. Então é isso, verdades espirituais para os que são espirituais. Essa transmissão não é de intelecto para intelecto, é o Espírito Santo transbordando no nosso intelecto e movendo para um despertar espiritual na mente do outro, dando uma mente espiritual, uma mente segundo Cristo. Então não valorizem, queridos, meramente o dom de profecia, o dom de cura, isso também, mas não esqueçam que a transmissão de uma verdade espiritual é feita mediante o Espírito. Não que o nosso relacionamento com Deus tem que ser feito baseado em conhecimento. Deus não é uma cartilha que você decora, né? Deus não é um livro de ciências que você estuda. Deus é uma pessoa. Com Deus a gente cria um relacionamento. Com Deus a gente cria intimidade. Isso é algo que a gente tem que voltar a buscar, mais intimidade com Deus. Conversar com o teu Pai. Jesus diz que a gente entra no nosso quarto, fecha a porta e começa a falar com o nosso Pai que ouve em secreto. E o nosso Pai que ouve em secreto nos recompensará. Então,
essa transmissão da palavra de Deus não é um mero cartilha de coisas que você tem que decorar. Não, é você ensinar para as pessoas quem Deus é, porque quanto mais a gente conhece a pessoa com quem a gente se relaciona, mais profundo é esse relacionamento. Uma pessoa que acabou de conhecer outra, se relacionando com quase um desconhecido, o relacionamento é um. Agora, se a pessoa sabe muito daquela pessoa, os gostos, o jeito que ela trata a vida, o que ela pensa, o que ela gosta, o que ela faz, o relacionamento vai se tornando mais profundo e mais real. Porque muitas vezes o que a gente vê é a pessoa tendo uma concepção totalmente torta de Deus e vai se relacionar com Deus pensando que Deus é assim. Muitas vezes as pessoas têm até relacionamentos não sadios com Deus, achando que Deus é um Deus cruel, um Deus vingativo, um Deus duro, um Deus ríspido, e Deus não é assim. Então, é necessário nós conhecermos de quem nós estamos falando, para quando nós irmos falar com Ele, falar com quem Ele realmente é. O apóstolo Paulo diz que aqueles que almejam a liderança têm que estar aptos para ensinar, não cobiçosos de torpe ganância, mas moderados, não contenciosos. Então, aquele que transmite a palavra de Deus tem que ter esse coração, primeiro, apto para ensinar e não cobiçoso de torpe ganância, que é o que muitas vezes a gente vê o contrário aí, as pessoas cobiçosas de torpe ganância e não estão aptos para ensinar. Veja, Jesus que nós lemos aqui em Lucas 2, em que ele estava lá diante dos sábios e diante da multidão. Ele não estava revelando profecias, ele estava ensinando. E as pessoas ficavam maravilhadas com o seu entendimento e com as suas respostas. Às vezes precisa entender isso, queridos, a realidade sobrenatural da palavra de Deus. Porque se a gente não toma isso como verdade, a gente não valoriza. A gente só vai valorizar quando for algo emotivo, algo de autoajuda, algo que te dá aquele empurrãozinho. Agora, quando é uma compreensão da celestialidade, da vida com Deus, da transformação do coração, a gente não vai dar valor, o verdadeiro valor que tem. Olha só, deixa eu falar um pouco sobre, transmitir um pouco para vocês essa cultura de vocês entenderem o que é a profecia, o que é a palavra de Deus. Os escritos antigos dos cristãos, de séculos atrás, se vocês forem ler, sempre que esses antigos falavam de profecias, eles usavam sempre, todos os escritos vocês podem ver, sempre relacionado a profecias, eles vão usar o mesmo termo, sempre. O termo é subjetivo. Se alguém lhe traz uma mensagem profética, aquilo é subjetivo. O que isso quer dizer? Veja só, uma pessoa chega para você e diz, olha, Deus está te falando X. Você recebe aquele conteúdo, tá, tem ali a mensagem. Você sabe se Deus falou aquilo? Sabe? Não, não sabe. Então, se você acreditar que Deus falou aquilo, você vai estar acreditando em quem? Vai estar acreditando em um ser humano, que está te dizendo, não, mas Deus me falou. Você não sabe se falou ou não, você vai estar acreditando em um ser humano, que pode estar, dentre inúmeras possibilidades, ele pode estar mentindo, ele mesmo pode estar se enganando, né? Sentiu, deu a vontade de falar tal coisa, acho que foi Deus. Ou pode vir de forças outras. Já há uma pesquisa aí de há muitos que estão deixando o candomblé, onde eles transmitem mensagens semelhantes às profecias, só que lá não dá dinheiro. Então eles estão migrando para dentro das igrejas, fazendo as mesmas coisas para ganhar dinheiro. Muitos, não é um ou dois não, é as centenas, porque dá muito dinheiro. Então pode vir de forças outras, pode ver a pessoa estar mentindo, te enganando para ganhar dinheiro. Pode ser algo natural que ela interpretou como espiritual, ou pode ser, como eu já vi casos assim, a pessoa pode ser louca mesmo. A pessoa tem problemas psiquiátricos. A pessoa do mundo lá de fora, que não tem nada a ver com a igreja, quando ela ouve vozes ou tem visões, ela fala, olha, eu falei com Napoleão Bonaparte, eu falei com César, eu falei com Faraó, Tutancâmon. Agora, essa mesma pessoa louca dentro da igreja, ela vai ouvir quem? Foi Jesus, apareceu para mim. Então,
a gente tem que ter muito cuidado com isso, queridos. Por isso que é subjetivo, você não sabe a fonte. Não sabe, é subjetivo, é algo inseguro. Você não sabe a fonte. E pior, esses que têm problemas psiquiátricos, eles têm uma convicção imensa que aquilo é real, porque eles viram mesmo. A voz veio no ouvido deles, só que é problema psiquiátrico. Eles falam com uma convicção imensa. Então, queridos, e veja só, as pessoas tratam assim, com certeza deve ser de Deus. Em vez de tratar, não, a chance de ser algo divino é muito baixa, é quase zero. As pessoas tratam o contrário, não, com certeza é divino. A chance de não ser divina é quase zero. Não, queridos, pelo amor de Deus. Então, tenham muita atenção com isso. Jesus diz que viria no nome dele muitos profetas enganadores, vestidos de lobos em pele de ovelhas. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Já as Escrituras, todos os escritos antigos dizem, é um conhecimento objetivo. É algo que você sabe a fonte, é algo seguro, que foi testado pelo tempo, foi testado por homens de grande compromisso com Deus. Esses outros que aparecem e você não sabe se tem compromisso com Deus, não tem. Pessoas que tinham caráter e que você vê a sabedoria, que você vê o caráter de Deus ali expresso. Então a gente tem que ter esse cuidado, queridos, porque é o que Jesus diz, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Nada contra profecias, mas o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 12 ou 14, se alguém profetizar, que deve, eu nunca vi isso acontecendo, mas é uma ordem das Escrituras. Se alguém profetizar, ajuntam-se os anciãos que vão julgar aquela profecia. Se é real, se não é, se é de acordo com as Escrituras, se é de acordo com o caráter de Deus, se o Espírito Santo dá testemunho aos anciãos de que aquilo é verdadeiro. Nunca vi isso acontecendo. Nunca. E deve ser julgado pelas Escrituras, pela palavra de Deus. Então isso é muito sério e isso não é feito. As pessoas brincam com isso e estão se perdendo. Eu estou falando isso, queridos, porque tem muitas vidas sendo destruídas por isso. E veja, queridos, para encher uma igreja é fácil. As pessoas já entenderam isso, é fácil. É só sair disparando profecias. Se todo dia eu lançar 20 profecias, essa igreja em 6 meses está entupida. Por quê? Veja só, que estatisticamente não tem como dar errado. Porque se a cada 100 profecias, 5 derem certos, as 95 ele não divulga. Ele divulga as 5 que deram certo. Vai chutando, vai falando. Estatisticamente as coisas acontecem. De forma natural, se você falar para todo mundo que a pessoa vai passar num concurso, de 100, 5 acaba passando e é essa que ele vai divulgar. E as que não ocorreram? É fácil. Você fala, olha, a pessoa não teve fé, a pessoa pecou, ou falou mal do pastor por trás, ou não deu tanta oferta quando deveria ter dado. As estratégias que usam. Então, é uma estratégia infalível, invencível, por pessoas mau caráter. Não, ele não teve fé, ele pecou. Então, queridos, tenham cuidado com isso. O Evangelho nos ensina que Cristo tem que ser a nossa vida. Amém. Cristo tem que ser o nosso eixo. Cristo tem que ser o nosso norte. Amém. O apóstolo Pedro diz, olha, Paulo tem escritos complicados. Tem. Porque existe profundidade no Evangelho. É dito que existem aqueles que são bebês na fé, que tomam leite, e existem aqueles que estão mais preparados para comer o alimento sólido. Para aqueles que ainda estão na infância da fé, tudo bem, mensagens mais leves, mas você não pode deixar passando fome aqueles que precisam de alimentos sólidos. Então, veja, Deus é um ser inteligente. E Ele quer passar, Deus não é burro, pelo amor de Deus. E Ele quer passar um pouco dessa compreensão, desse entendimento profundo, avançado, gigante para nós. Inclusive o próprio Deus diz, olha, quem não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Então é algo que Deus quer tanto na vida das pessoas, que Ele diz, olha, eu vou dar livremente para quem quiser, é só pedir. A gente vê nas Escrituras que boa parte, 1/3 do Antigo Testamento são os livros de sabedoria.
livro de Provérbios, livro de Salmos, enfatizam o quanto é importante meditarmos nas Escrituras, aprendermos com Deus, quanto é importante o ensino. A gente fala tanto daquela passagem que Salomão, diante de Deus, Deus aparece para Salomão e diz: Salomão, escolha o que você quer. Imagine Deus aparecendo para você. Hoje seria um teste que ninguém seguiria o que Salomão, apesar desse trecho ser tão pregado, acho que ninguém ia seguir isso. Deus aparece para Salomão: Salomão, pode pedir o que você quiser. E Salomão diz: olha, eu podia pedir paz, né? Porque existem muitas guerras, muitos conflitos, muita violência, muita insegurança. Podia pedir essa proteção de Deus sobre mim. Salomão diz também: olha, Deus, eu poderia pedir riquezas, podia pedir ouro, podia pedir prata, para que eu tenha como sustentar meus filhos, para que o futuro esteja garantido, para que eu esteja, com essa proteção do conforto, do meu futuro estar garantido. Mas eu vou te pedir sabedoria, Deus. E Deus diz para Salomão: Salomão, você pediu o que é certo. E olha como acontece exatamente o que Jesus ensinou. Quem busca o reino de Deus e a sua justiça, o que acontece? As demais coisas são acrescentadas. Então ele falou: Senhor, eu quero sabedoria para entender o seu reino, para aconselhar as pessoas, para ensinar a palavra de Deus. Aí Deus diz: você pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria e as demais coisas. Que demais coisas? Paz, proteção, segurança e riquezas. Agora, teste isso no seu coração. Se Deus aparecesse para você, o que você pediria? Você vê o que a gente está sendo ensinado a pedir a Deus. E detalhe, Deus aparece para você todo dia que você chega diante dele para orar, Ele está ali diante de você. E aí o que Ele ouve você pedir? Você pede: Senhor, eu quero resolver esse problema financeiro. Senhor, eu quero essa proteção. Senhor, eu quero... Agora alguém vai e pede: Senhor, eu quero mais sabedoria para entender o teu reino, para que as verdades espirituais me preencham, para que eu cresça nos frutos do Espírito Santo, para que eu seja, todas aquelas bem-aventuranças eu tenha dentro de mim. Eu quero ser uma pessoa de Deus. Eu quero ser cada vez mais, como todo o Novo Testamento diz, o nosso chamado é para sermos imitadores de Cristo. Agora, será que esse pedido, em vez de ser o prioritário, às vezes não é nem o último, sequer aparece? Para ver como eu falei no início, analfabetismo de o que é o Evangelho. Se você for perguntar para um ateu, vai perguntar: olha, qual é o objetivo do Novo Testamento, das Escrituras? Talvez ele vai falar: olha, o objetivo, eu já li uma passagem ali, parece que o objetivo dos cristãos antigos era ser parecidos com Jesus, tanto é que é por isso que eles foram chamados cristãos. Para um cristão, você vai falar: não, o objetivo é ter uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida cheia de... Então, há o analfabetismo do que é o Evangelho. Nós temos que ter esse objetivo, queridos, de aprender com Jesus. Ele diz: aprendei de mim, para que, se vocês querem encontrar descanso para as vossas almas, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí vocês vão encontrar descanso para vossas almas. É aprendendo com Jesus a realidade do Evangelho. Eu já falei, um dia eu já fiz esse planejamento, mas nunca dá, porque Deus sempre vai trazendo um monte de coisa para falar. Um dia eu quero sentar com vocês, queridos, numa pregação, e a gente vai passar página por página do Novo Testamento, lendo, sabe esse título que tem no início de cada trecho da Bíblia? Tem um títulozinho que a pessoa dá, e a gente vai vendo se tem pregações o tempo todo de motivação, tem uma ou outra. Se fala de prosperidade, tem uma ou outra ali, mas é só Evangelho. Tudo que se vê por aí não é o que bate aqui. Você vê uma coisa com outra, não tem nada a ver, queridos. Você vai vendo a ressurreição de Cristo, a ressurreição dentre os mortos, o corpo da ressurreição, pedidos pessoais, saudações, você vai passando, não bate. E eu vou sempre ensinar o Evangelho, é o que a gente está procurando fazer aqui. Abra comigo em 2 Coríntios capítulo 3, verso 6. Um dia eu vou explorar isso um pouco mais a fundo, queridos. Mas se a pessoa fica precisando de motivação, de empurrãozinho o tempo todo, é porque não está tendo
uma profundidade no Evangelho, porque quem sabe quem Deus é, queridos, tira essa força do Espírito que está dentro dele, do conhecimento de Deus que a pessoa tem. Aqui e ali, tudo bem. Agora, todo dia precisar de um empurrão? Não. Se a pessoa tem Deus, se a pessoa tem o Espírito Santo, entende a graça de Deus, entende que Ele morreu na cruz, padeceu por horas, foi espancado, foi humilhado, foi trucidado. Se a pessoa não vê isso como motivação para aguentar os trancos, os solavancos, os impactos da vida, a pessoa precisa voltar para a cruz. Não é palestras motivacionais. Precisa voltar para a cruz para entender o que Deus fez por nós. Ele derramou sangue por nós. E se Deus, lá ensanguentado, eu queria ver alguém chegar para Jesus, ensanguentado, e falar: Jesus, não estou me sentindo motivado com esse showzinho que você está fazendo. Isso aí para mim não é o bastante. Eu preciso que você me diga que eu sou lindo, maravilhoso, cheiroso. O seu sangue aí, não, Jesus, nem seu sangue nem está cheirando muito bem. Então é questão da gente compreender o Evangelho, queridos. Chegar a um outro nível, como o apóstolo Paulo diz, deixar de ser bebês na fé, mover para uma maturidade. Eu não estou falando isso sem ter passado por situações duras. Eu já passei por situação de depressão violenta e eu já contei isso aqui, eu repito. O que Deus fez comigo foi, num período que eu estava em desespero, Deus foi apontando para mim, para todo lado que eu olhava eu via cruz, né? Eu não estava nem querendo ver isso, eu via até naquela coisa do poço, né? Aquela torre assim do combustível, tinha gasolina e álcool, né? Tudo eu via cruz, meu Deus, todo lugar eu olhava uma cruz, eu queria até fechar o olho, mas para que Deus está me mostrando cruz? E depois eu comecei a entender, meu Deus, Ele morreu por mim, eu não posso retroceder, eu não posso ficar me vitimizando, não posso ficar olhando para trás, não posso achar que minha vida está assim ou está assada, eu tenho que olhar para frente. Ele deu a vida por mim, Ele ressuscitou por mim, isso é poder de Deus. Então eu vou adiante. Amém. 2 Coríntios 3, verso 6. Por que eu vou citar esse trecho aqui, queridos? Porque às vezes as pessoas falam: não, mas eu precisava, né, desse empurrãozinho, mas está vindo mais conhecimento, mais mensagem. Às vezes as pessoas têm esse falso entendimento quando o apóstolo Paulo diz: a letra mata, o Espírito vivifica. O que o apóstolo Paulo quer dizer aqui? Por isso que eu quero ler aqui com vocês. 2 Coríntios 3, verso 6. 2 Coríntios 3, 6. Ele nos capacitou para sermos ministros. Olha só, Deus capacitou-nos para ser ministros o quê? De uma nova aliança. Está falando do Novo Testamento. Não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata e o Espírito vivifica. Esse trecho que às vezes as pessoas usam para dizer: não, conhecimento, pregação, ensino, não importa. Olha, vamos continuar. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. O que ele está dizendo aqui? Fazendo uma referência lá à tábua dos 10 mandamentos, que foi escrito com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os seus olhos na face. Verso 8. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Então ele está fazendo uma comparação, queridos, entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Não está falando nada de conhecimento. Ele está falando: olha, nós fomos feitos ministros da nova aliança, não da letra, como o Antigo Testamento, mas do Espírito. Então ele está fazendo uma comparação entre Antigo e Novo Testamento, ou seja, viver pelo Antigo Testamento é morte, não é isso que Deus quer. Deus quer a nova aliança, que foi firmada conosco, uma aliança da graça, uma aliança do amor, em que o Espírito quer escrever essas letras dentro do nosso coração, através da pregação da palavra, e o Espírito Santo nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então, queridos, ele não está fazendo comparação, orando, só louvando, não. Ele está falando: a gente foi feito ministros para ensinar a nova aliança, que é uma aliança não de meros mandamentos, não de meras legislações, não de meras obrigações, mas o Espírito nos transformando por dentro, pegando o nosso homem interior e fazendo uma nova criatura. Então, esse é o que ele está colocando. Então veja, hoje as pessoas buscam muito mais algo que não tem nada a ver com o Novo Testamento. Muitas vezes o que as pessoas vão atrás de profetas parece muito mais adivinhos e cartomantes do
que o Novo Testamento ensina e preconiza. Será que se parece com Paulo, com Pedro, com João e com Jesus, o que muitas vezes as pessoas querem transmitir como verdade? Jesus não ficou profetizando para as pessoas: olha, estou vendo na sua vida tal coisa, olha, Deus me revelou. Não, ele só transmitia sabedoria de vida. A sua vida está assim. Deus tem uma vida assim, viva assim. Ponto. É simples e singelo. Essa vida que você está vivendo destrói. Deus não quer ver você em sofrimento. Essa vida aqui é uma vida correta, uma vida bonita, uma vida de esplendor, uma vida de plenitude para a qual Deus te chamou. É assim que Jesus fazia, é assim que Paulo fazia, assim que Pedro fazia, assim que João fazia. Vamos aprender com eles, queridos, porque isso é o que dá certo. Você ouvindo o que Pedro ensina, você ouvindo o que Paulo ensina, ouvindo o que João ensina e principalmente ouvindo o que Jesus ensina, a sua vida vai ganhando outras cores. Às vezes você vê na TV um culto daqueles de reteté, parece muito mais, que eu não tenho nada contra, pelo contrário, até gosto, mas a gente tem que ter cuidado, porque aquilo parece muito pouco com Jesus. Parece muito mais com, se você for ver, algo do candomblé ou cultos afro. Jesus, existe uma ambiência, um mover que Ele trata, e essa transformação que Ele quer fazer em nós. A Bíblia nos diz que em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quando você olha para Jesus, eu acho isso até algo feio, né? Não, Jesus, eu estou olhando para você, mas não basta não. Deixa eu buscar ali a cartomante gospel que vai dizer o que eu tenho que fazer. Olhe para Jesus, porque nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Se você olhar para Jesus e ver, não, é nele que eu tenho as respostas, é nele que eu tenho conhecimento objetivo de quem Deus é, de como eu sou chamado para viver, lá eu encontro segurança. Se eu for ouvir homens, eu posso ter muitos problemas. Eu olho para Jesus, porque as palavras que ele diziam eram palavras que são espírito e vida. Olhe sempre para Jesus, queridos. Todo o dilema, todo o questionamento, toda dor, todo abatimento, olhe para Jesus. Você vai encontrar resposta nele, sempre, seguramente. Então que a gente abandone às vezes um espírito místico, um espírito de cartomancia ou de adivinhação. Não, olhe para Jesus. Se Ele quiser falar com você de uma outra forma de profecia, Ele traz. Você não busca, Ele traz. Agora, você olhar para Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nele nós temos o alicerce seguro. Todo o Evangelho está escrito para aprendermos com Ele. E se você aprende com Ele, queridos, você segue o que Ele diz. É eu que sou o caminho. É eu que sou a verdade. É eu que sou a vida. É olhando para Ele. Você vai encontrar um caminho para sair desse seu problema. Se você olhar para Ele, as suas dúvidas acerca do que quer que seja, você encontra nele uma verdade. A vida que às vezes você deseja viver, uma vida melhor, olhe para Jesus, como Ele lidava com tal e qual questão. Olhe para Ele, quais os valores que Ele tinha, quais os princípios que Ele tinha. Olhe para Jesus. A gente precisa aprender com Ele. Muito mais com Ele do que com coaches, do que palestras motivacionais, filósofos, o que quer que seja. Tudo nesses há sabedoria. Em Jesus há sabedoria plena, maior, infinita, soberana e espiritual. Vamos aprender a riqueza que há em Jesus. Vamos ficar de pé, queridos? Se a gente, queridos, realmente abraçar Jesus e segui-lo, deixá-lo Ele nos tomar pela mão e começar a adotar os valores de Jesus, a compreensão de Jesus, a mentalidade de Jesus, tudo muda, queridos. Tudo muda. Eu creio nisso. Eu creio mesmo. O problema é que a gente não adota a forma de viver de Jesus, a gente continua vivendo da mesma forma de antes, só falar, agora eu vou domingo à igreja, mas minha forma de entender o mundo,
minha forma de me comunicar, minha forma de me relacionar, minha forma de pensar, minha forma de agir, é tudo igual. Só que agora eu vou à igreja aos domingos e de vez em quando eu oro e falo com Deus. Não é isso, queridos. Isso não é evangelho. Evangelho é nascer de novo, é aquela vida que você tinha, aquela forma de se expressar, aquela forma de relacionar-se, aquela forma de lidar com as suas emoções, a sua forma de lidar com a riqueza, a sua forma de lidar com a insegurança, a sua forma de lidar com o medo. Era uma, agora tem que ser outra. É ver como Jesus lidava com medo, ver como Jesus lidava com insegurança financeira, ver como Jesus lidava com tudo. Adote isso como seu molde para o seu viver. E aí você vai estar adotando, porque Ele é a vida em abundância. Temos o molde. É só pegar esse molde de vida em abundância. Agora eu quero replicar isso em mim. Eu quero ser um imitador dele. Aprenda com Ele. Você quer descanso para a sua alma? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e aí encontrareis descansos para vossas almas. Porque em mim o fardo é leve. Vai adotar qualquer outro tipo de perspectiva, vai ser pesada a vida. Olhe como Jesus, olhe a vida como Jesus olhava, trate a vida como Jesus tratava. Vai ficar tudo mais leve, tudo mais tranquilo. E você não vai precisar de ordens de ser humano, você vai poder ouvir Ele falar. Ele dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que a gente possa ouvir tudo que Jesus ensinou, que maravilhavam as pessoas, que deixavam as pessoas perplexas e que tinha resposta para tudo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos que o Senhor venha guiar os nossos passos, Senhor. Que o Senhor, através de toda a palavra que o Senhor veio trazer a nós, que venha ser alcançado o nosso coração, a nossa mente, todo o nosso ser comece a mudar de direção, a nos converter cada vez mais a Ti. Nós queremos ser mais parecidos contigo, Jesus. Em cada área da nossa vida, às vezes nós não temos a dimensão do tamanho dessa transformação para nos tirar desse molde que nós vivíamos antes e viver uma outra coisa, uma outra realidade, uma outra vida. Move em nós, Senhor, é o Teu Espírito que pode fazer isso. Nos colocamos como barro nas mãos do oleiro e pedimos, Senhor, vai tirando aquilo que não Te agrada, aquilo que não vai trazer bens a nós, e vai colocando em nós o tanto que nos falta. O Senhor sabe o quanto nos falta, Senhor, para termos a compreensão, para termos o olhar segundo o Senhor. Vai mudando os nossos valores, vai mudando os nossos desejos, vai mudando as nossas emoções, vai nos dando essa fortaleza, Senhor, vai nos dando essa força, essa coragem. Transforma-nos por dentro para sermos outras pessoas, pessoas muito mais fortes, pessoas muito mais cheias de Deus, com essa compreensão da realidade celestial, pedindo ao Senhor sempre sabedoria. Em vez de pedir, Senhor, vai lá e resolve esse problema, fala, Senhor, me capacita, me transforma para, diante dessas lutas da vida, o Senhor ter me tocado por dentro. E Jesus está habitando em mim para eu ir lá e tocar nisso, e isso ser transformado. Senhor, nos dá essa sabedoria que o Senhor deu a Salomão e transmitiu espiritualmente aos Teus servos. Move em nós, Pai. Dá-nos-o novamente, dá-nos essa sabedoria para todas as questões da vida. Nós íamos com toda coragem, com toda segurança de que vai dar certo, se nós temos o Senhor como a nossa segurança. O Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso abrigo, o Senhor é a nossa fortaleza. Que o Senhor seja sempre o nosso eixo, o nosso norte, e que o Senhor dirija os nossos passos. Tua palavra diz que naquele momento haverá uma voz atrás de nós dizendo: este é o caminho, segui por ele. Fala a cada coração, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir, que venha do Senhor, do Teu Espírito, da Tua palavra, segundo Jesus, segundo o Teu caráter. E cada um tem as respostas, Pai, vinda do Senhor, vinda da sabedoria que o Senhor nos dá pelo Teu Espírito. Que cada um, Senhor, venha encontrar em Ti o caminho a seguir. Pedimos a Tua graça, a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.